Nesse vídeo eu pretendo mostrar para você que está assistindo como é que você pode avaliar uma Bitcoin Treasury Company aproveitando as duas empresas desse tipo que nós temos aqui no Brasil. Então, para quem caiu de paraquedas no mundo do Bitcoin e não entende o que essas empresas fazem, a gente pode falar que até relativamente pouco tempo atrás, se você quisesse ter exposição a Bitcoin, o que você tinha que fazer era comprar moeda. Ah, mas eu não quero comprar moeda, eu não quero ter que lidar com custódia e, bom, não quero deixar na corretora, porque várias corretoras já quebraram, então você poderia não ter exposição. Depois disso, né, já que você tinha uma demanda por pessoas que não queriam se preocupar com custódia, surgiram vários ETFs. Inclusive, cabe destacar que o Brasil foi um dos países pioneiros nisso. A gente teve ETFs de Bitcoin muito antes dos americanos, por exemplo. Embora lá os ETFs tenham ficado muito maiores, porque o mercado em si é muito maior. Aqui no Grupo Primo, a nossa gestora Grão chegou a investir em Bitcoin para o nosso fundo de previdência via ETF, porque a gestora não tinha uma estrutura para comprar a moeda diretamente, fazer a custódia da maneira correta. Isso pode dar muito trabalho, é um risco a mais, então a ETF era muito confortável. No entanto, tem gente que não gosta de comprar ETF, justamente porque prefere ter a custódia, algumas pessoas têm essa cabeça, ou porque os ETFs têm uma taxa de administração para funcionar. O que na prática, se você compara ao longo do tempo, tende a comer uma parte do seu resultado, né? Se você compra Bitcoin e deixa guardado, você não tem custo nenhum. Se não deixar guardado direito também pode perder tudo, né? Vale lembrar disso. Agora no ETF tem uma taxinha que vai comendo uma partezinha do seu resultado, que tende a ser uma parte pequena comparada à subida que o Bitcoin teve ao longo dos últimos anos para quem tinha posição em ETF. E aí, mais recentemente no mercado brasileiro surgiu uma terceira opção, copiando uma estratégia criada pelo Michael Saylor lá na MicroStrategy, agora apenas Strategy nos Estados Unidos, quando durante a pandemia ele começou a comprar Bitcoin, inicialmente para diversificar seu caixa. Se você pega as empresas, geralmente elas têm caixa aqui no Brasil em reais, nos Estados Unidos em dólares. Algumas empresas misturam dólar com real, principalmente aquelas que têm uma necessidade de importar alguns componentes, ou que têm resultado via exportação, por exemplo. Mas não é usual que uma empresa começasse a alocar o seu capital em Bitcoin. Então, ao Michael Saylor, dando a César o que é de César, nós devemos o início dessa estratégia, que rapidamente caminhou para alocar parte do caixa até alocar todo o caixa, inclusive começar a se alavancar emitindo dívida para comprar mais Bitcoin. Se você pega o valor da empresa do Michael Saylor, antes da estratégia valia em torno de 500 milhões de dólares, agora depois de cair 50% nos últimos 12 meses, vale 51 bilhões de dólares, ou seja, tivesse multiplicado por 10 é para 5 bilhões, multiplicou por 100, um pouquinho mais do que isso. E aí, como no mundo do capitalismo, né, nenhum sucesso passa em branco, o pessoal vê alguma coisa que deu certo e começa a copiar, aqui no Brasil nós tivemos duas empresas que passaram a adotar o mesmo tipo de estratégia, o mesmo tipo talvez não, né, porque há algumas diferenças da Strategy. A primeira delas foi a Melius, Cash 3, e a segunda foi uma empresa que surgiu e fez seu IPO de maneira reversa, né, compraram uma empresa já listada, apenas para adotar essa estratégia de Bitcoin Treasury Company, comprando Bitcoin com o objetivo de aumentar o número de Bitcoins por ação ao longo do tempo, que é a Orange BTC. Ambas começaram a fazer isso no ano passado, Melius mais para o começo do ano, início da estratégia lá no primeiro trimestre, na virada para o segundo, eles deram um passo mais forte, e a Orange BTC já no final do ano, não me engano, lá por setembro ou outubro. E se a gente pega o ano de 2025, ele não foi um ano bom para o Bitcoin, ainda mais quando você olha o preço do Bitcoin em reais, né, uma vez que o real ele se valorizou contra o dólar, e o Bitcoin ele é cotado em dólares. E aí, diante disso, pode ter surgido uma bela oportunidade nessas empresas. Mas para que você possa identificar se é ou não oportunidade para você, é interessante que você aprenda a olhar as métricas adequadas para esse tipo de negócio. E que não são as métricas tradicionais que a gente costuma ver no mercado. Então, para isso, eu vou fazer esse vídeo aqui, entrando no site de RI dessas empresas, pegando algumas informações para que você possa entender, para quem gosta de Bitcoin, se é mais interessante comprar Bitcoin nesse momento, ou comprar ações de Bitcoin Treasury Companies, porque inclusive algumas estão negociando com um belo desconto frente àquilo que elas têm de Bitcoin. E aí eu friso aqui que eu não estou dando uma recomendação de investimento de maneira nenhuma, as informações todas que eu estou pegando são públicas, não tem nenhum tipo de extrapolação que eu faço, inclusive de raciocínio. Diria até que um macaco poderia fazer esse vídeo se ele conseguisse falar português. Então, como eles não conseguem ainda, eu estou facilitando a vida do macaco. O máximo que eu faço de conta aqui é soma, subtração, multiplicação e divisão. Eu não projeto nenhum resultado à frente. Eu apenas pego os dados que estão na tela. E aí a conclusão fica com você, se vale a pena ou não. E aí, para começar a falar desse assunto, estou compartilhando a tela com vocês. Primeiro eu estou em um site que mostra as 100 maiores Bitcoin Treasury Companies do mundo. São empresas públicas listadas em bolsa. E essa é uma característica interessante, né? Porque essas empresas costumam ter mais acesso a capital por juros mais baixos. E ambas, tanto a Orange BTC quanto a Melius, aparecem na lista em torno das 60 maiores, né? A Orange BTC está aqui no 27º lugar, bem honroso, com 3.722 Bitcoins. E Melius está aqui em 62, com aproximadamente 605 Bitcoins. Nesse momento que eu gravo esse vídeo, não acho que a gente vai ter muito view. Estamos em um momento de medo ainda no mercado, né? O Ethereum Grid Index está em 27. O Bitcoin está descontado quando você leva em conta o múltiplo de Mayer, que é simplesmente a média dos últimos 200 dias de negociação do Bitcoin. Agora está em 0,86,
ou seja, Bitcoin está 14% mais barato do que a média de 200 dias do seu preço de negociação. Então, a média é de longo prazo. Geralmente, quando o Bitcoin está abaixo de 1, costuma ser um bom ponto de compra. E aí você deve estar pensando, pô, essas empresas agora estão comprando Bitcoin. E a gente vai ver que não é bem assim. E aí, começando a falar das empresas, eu vou começar por hora de BTC porque é um negócio que não tem atividade operacional. Então, ele é mais simples em comparação a Melius para que você possa entender. Nesse site aqui, que é um dashboard que a empresa montou, muito bom, diga-se de passagem, ele é atualizado em tempo real, agora o mercado já fechou. Eu tenho o preço da ação, o valor de mercado da empresa, quantos Bitcoins tem em tesouraria, né, o preço do Bitcoin nesse momento. Aqui tem um gráfico mostrando o crescimento do número de Bitcoins ao longo do tempo. Então veja que a última compra que eles fizeram foi em dezembro, não fizeram mais compras ainda. E aqui começamos a entrar em dados mais interessantes e que talvez você não conheça, como por exemplo o Enterprise Value da empresa, que é simplesmente o valor da empresa em si. Você tem o valor de mercado da empresa, que é simplesmente o número de ações vezes a cotação da ação, só que esse valor de mercado, vamos supor que você queira comprar uma empresa. No mundo real, você está comprando um concorrente seu. E esse cara tem um valor de mercado de 1,4 bilhão. Só que na empresa desse cara, ele tem 100 milhões em caixa. Então veja que se você compra esse negócio, você vai gastar 1,4 bilhão menos 100 milhões que ele tem em caixa, porque aquilo já volta para você, entre aspas. Então o valor da empresa seria de 1,3 bilhão. Ah, mas esse cara tem uma dívida também de 200 milhões. Então calma aí, né? O valor de mercado dele é de 1,4, mas se eu pagar isso, volta 100 milhões para mim, porém tem uma dívida de 200 milhões. Então veja que o valor do negócio em si é o valor de mercado, menos o caixa que ele tem, mais a dívida. Esse é o Enterprise Value, essa é a fórmula de cálculo. E aqui, no caso de horas de BTC, a gente vê o Enterprise Value de, arredondando, 1,5 bilhão. Você já viu que eles têm um valor de mercado de 1,4, então de onde vem esse restante aqui, né? Lembrando que o caixa subtrai, o que você tem de somatório é a dívida. Sim, a empresa tem dívida. Se a gente vê aqui, é uma dívida em aberto de 123,6 milhões, arredondando. Pô, Bruno, essa dívida, ela vai gerar para a empresa um resultado operacional negativo, uma vez que há juros da dívida. Nesse caso, não há juros. Eles simplesmente emitiram dívida a juros zero e essa dívida é conversível em ações no futuro. E, inclusive, eles mostram aqui, né, as ações em circulação atualmente e quantas ações nós teremos em circulação quando essa dívida for convertida em ações. E aí, para fazer o cálculo do Enterprise Value que vocês viram ali, eles pegam o valor de mercado, então o caixa ainda vai entrar na conta. Ou seja, o Enterprise Value da empresa vai ficar mais baixo do que a gente está vendo aqui. E esse é um ponto relevante, tá? Então, grave aí o que é o Enterprise Value. Depois a gente vem para esse BTC NAV. O que é isso, né? É simplesmente o valor de mercado dos bitcoins que a empresa tem na sua tesouraria. Aqueles 3.722 bitcoins vezes o valor de mercado atual. E repara no seguinte, né? Neste momento, o Enterprise Value da empresa é consideravelmente menor do que o dinheiro que eles têm em Bitcoin. E aí, da divisão dessas duas métricas, o Enterprise Value pelo Bitcoin NAV, pelo Bitcoin NAV, que é o Net Asset Value, que é simplesmente o valor desses ativos líquidos, né, dos Bitcoins, a gente chega no número de 0,84. O que na prática significa o seguinte, né? Se esse número fosse 1, você estaria comprando os Bitcoins da Orange BTC pelo mesmo valor da empresa, né? Pelo mesmo Enterprise Value. Porém, esse número está em 0,84. Então você está comprando os Bitcoins da empresa com um desconto neste momento de 16%. Sendo que durante boa parte da história das Bitcoin Treasury Companies, o que acontece na verdade não é ter desconto, mas sim um prêmio sob o MNAV, que é essa divisão do Enterprise Value pelo tanto de bitcoins que a empresa tem, o valor desses bitcoins. E esse prêmio existe por alguns motivos, né? O primeiro deles é que essas empresas tendem a aumentar a quantidade de bitcoins por ação ao longo do tempo, como, por exemplo, a Orange BTC vinha fazendo através de mais compras de bitcoin. O segundo é que elas podem se alavancar, emitir dívida para comprar mais bitcoin. Enquanto essa dívida é pequena, como é o caso aqui de Orange BTC, veja que a dívida representa apenas 6,76% do que eles têm de valor em bitcoin, é possível fazer essas emissões, inclusive, sem juros, como foi o caso de Orange. E quando eu digo é possível, talvez eu tenha até minimizado o esforço da empresa, né? Porque é possível, mas não é comum. Inclusive, na história da América Latina, se eu não me engano, foi a única empresa a conseguir fazer isso. E aí, com esse dinheiro da emissão de dívida, eles compraram mais Bitcoin. Mas ainda que eles comecem a pagar juros nessa dívida. Se você paga um juros de 15% ao ano para comprar um ativo que se valoriza na média 90% ao ano, caso você repita isso ad eternum, você geraria muito valor para a empresa. A única questão é que aqui eu estou simplificando os números, né? Porque 90% ao ano é a valorização média do Bitcoin
Bitcoin nos últimos 10 anos. No entanto, tem ano que valorizou 200%, 300%, 500% e teve ano que caiu 80%. De modo que essa valorização ela não é linear. Então a empresa tem que ter cuidado com a sua alavancagem. Nesse caso aqui, a Orange tem bastante cuidado. Estão sendo bem conservadores. Mas esse seria outro motivo para que você tivesse esse prêmio. Essa capacidade que as empresas têm de se alavancar para comprar mais Bitcoin. E o outro ponto é a questão de acesso. A pessoa física pode comprar diretamente a moeda, pode comprar ETF, pode comprar uma Treasury Company. Já vários fundos, pessoas jurídicas, não podem comprar o Bitcoin diretamente, não podem comprar ETF, porque lá nas regras do fundo você não tem alguma regra que permita esse tipo de coisa. Um fundo de ação, por exemplo, não poderia fazer, mas um fundo de ação pode comprar ações de empresas que estão comprando Bitcoin. E por último, você tem a questão da volatilidade. Para o pessoal que gosta das opções, dos derivativos, quando o ativo base daquela opção ele é muito volátil, as opções ficam com preço mais alto, porque por ser muito volátil, ele tem chance de pegar preços lá embaixo ou preços lá em cima. Então essa volatilidade traz mais prêmio para essa opção. E acaba trazendo também mais prêmio para as Bitcoin Treasury Companies. Além do que, isso vale mais para o caso de Melius, em comparação à Orange, mas aquelas empresas que têm menos Bitcoin têm mais chance de conseguir aumentar esse número de Bitcoins ao longo do tempo, né? Dobrar esse número, por exemplo, em comparação com a strategy do Michael Saylor, que se eu ver aqui na lista das 100 maiores, tem 687.410 Bitcoins. É muita coisa. É muito difícil o Saylor dobrar em comparação com a Orange ou com Melius. E aqui eu acho que eu já falei das principais métricas, exceto por uma, né? Vale a pena também falar do Bitcoin Yield, que mostra o acréscimo que você teve em Bitcoins em um certo intervalo de tempo, né? Então a empresa aqui, ela pega o acréscimo que foi feito desde junho até o momento. Veja que é um acréscimo pequeno, porque eles já começaram o junho com uma quantidade bem grande de Bitcoins, isso antes da listagem da empresa na nossa bolsa. Mas é interessante que esse número seja positivo ao longo do tempo, mostrando que a gente tem mais Bitcoins por ação sendo colocados na empresa. E aqui ao lado você tem justamente esse gráfico, mostrando o número de satoshis, 2.292 por ação dentro da empresa. Bom, agora saindo do case mais simples, onde basicamente esse número aqui, que eu espero que você tenha entendido como ele é feito, é o mais importante, né? Que é um MNAV abaixo de 1 no caso de Orange, para um pouco mais complicado, que é o caso de Melius. Porque qual é a diferença de Melius para Orange BTC? É que Melius tem um negócio operacional gerador de caixa. Já era uma empresa listada, já tinha um valor de mercado e passou a adotar essa estratégia de acumular mais Bitcoins por ação ao longo do tempo. Então, vindo aqui no site de Melius, se você vier na parte da central de resultados, você pode baixar esses indicadores de Bitcoin Treasury Company, né? Então, eu baixei, já está aberto aqui do lado. E aqui nós temos alguns dados. Infelizmente, nem todos atualizados, como por exemplo o valor da ação, porque é um PDF que eles liberam de tempos em tempos. Mas esse dado aqui está atualizado. Então, hoje, tem 604,7 Bitcoins. Eles até me mostram quanto que isso aqui está valendo hoje, o Bitcoin NAV da empresa, em dólares. E eu teria que converter o dólar para real. Então, simplesmente o que eu vou fazer, que vai dar na mesma, é multiplicar esses 604,7 Bitcoins pelo valor do Bitcoin atualmente. Eu vou usar esse mesmo valor que a gente viu aqui no site de Orange, R$ 491.099,53. E aí, arredondando, um pouquinho para baixo, a gente pode falar que hoje Melius tem o equivalente a 296,9 milhões de reais em Bitcoin. E para calcular o MNAV, aí eu tenho que fazer aquela mesma conta de Enterprise Value dividido por esse Bitcoin NAV. E qual que é o Enterprise Value de Melius? Primeiro, a gente tem que pegar o valor de mercado da empresa. Aqui nós vemos a quantidade total de ações, são 113 milhões de ações arredondando, e nós temos o preço de fechamento, se eu vier aqui novamente na página inicial do site de RI, que é de R$ 4,11. Então, fazendo a multiplicação, nós chegamos a um valor de mercado de aproximadamente 465,3 milhões. Só que disso a gente tem que retirar o caixa de Melius e somar a dívida. A empresa hoje, ela não tem dívida. E se eu for pegar o valor do caixa, eu vou aproveitar o último comunicado de mercado da empresa sobre, inclusive, um programa de recompra de ações que eles abriram. Compraram cerca de 3.755.000 ações. Isso é só 41% desse programa de recompra. Geralmente, empresas abrem programas de recompra quando eles avaliam que as ações estão baratas. Melius está com um programa desses aberto e Orange BTC também está recomprando ações. Falaremos do porquê disso mais adiante, né? Mas já deve ter ficado claro para quem entendeu a explicação do MNAV. E aqui eles também falam quanto que eles têm em caixa hoje, 67,3 milhões de reais. Então, tirando esse valor de caixa do valor de mercado da empresa, nós chegamos ao Enterprise Value de 398 milhões aproximadamente. Fazendo a conta do MNAV, a gente vai dividir 398 milhões por 296,9 milhões, que é o que eles têm de Bitcoin, o que dá um MNAV de 1,34. E aí, simplesmente pegando essa métrica, você fala, nossa, Orange BTC eu tô comprando Bitcoin com desconto agora, né? Porque tá 0,84 MNAV. Já Melius eu tô comprando com prêmio. Tá saindo mais caro, porque tá 1,34.
Mas aí você tem que entender por que há esse prêmio em Melios. Além daqueles motivos todos que eu listei pelos quais Bitcoin Treasury Companies podem operar com prêmio, aqui no caso de Melios eles têm um negócio operacional que gera caixa e que inclusive teve um excelente terceiro trimestre. Pegando aqui os resultados de Melios, lembrando que o terceiro trimestre foi o último que nós tivemos de divulgação de resultados. Você pode consultar isso aqui também no site de RI da empresa. Veja que eles tiveram um EBITDA nos últimos 12 meses, né? CLTM é isso, né? Last 12 months, de 94,7 milhões. Isso aqui foi o recorde histórico da empresa. Comparando com os últimos 12 meses lá em 2024, nessa mesma época, foi um crescimento de 207%. O EBITDA do terceiro trimestre teve um crescimento de 258% versus o mesmo EBITDA do terceiro trimestre de 2024. A margem EBITDA foi recorde. Receita líquida foi recorde. Receita líquida nos últimos 12 meses também foi recorde. Então esse negócio deles está indo bem. Parece ter tido uma virada frente a anos anteriores em que os resultados meio que patinavam. E aí se você entra nesse site de análise de ações, eu peguei aqui o Investidor 10, por exemplo, você consegue ver as métricas tradicionais do negócio de Melios. Está negociando a cerca de 8 vezes lucro, a 0,82 do valor patrimonial. Se você pega o preço desse EBITDA recorde a 4,75 do EBITDA. Então, para o mercado atual, a gente pode falar que é uma empresa que ela está ligeiramente barata. Não posso falar que está muito barata, porque tem coisa mais barata do que Melios. Mas aqui eu estou avaliando apenas esses múltiplos tradicionais de mercado. No entanto, pode ser interessante olhar para a Melios de uma maneira diferente. Porque quando você compra essa empresa, você está comprando caixa, bastante caixa, comparado ao tamanho da empresa, um monte de bitcoins e ainda está levando um negócio operacional por um preço baixo. Nesse cálculo do Enterprise Value, você pega o valor de mercado da empresa, tira o caixa e soma a dívida. E Bitcoin não conta como caixa, embora ele possa ser transformado em caixa de maneira muito rápida. Você considera que esse Bitcoin ele pode ter virado caixa em algum momento? O que é apenas uma suposição aqui, né? Porque Melios não tem a intenção de vender esses bitcoins. Eles têm um motivo declarado agora, aprovado pelos acionistas, de acumular bitcoins ao longo do tempo, aumentando a relação de bitcoins por ação. Mas apenas considerando para um exercício aqui, para a gente ver realmente o quão barato está o negócio operacional de Melios. Se do valor de mercado da empresa, os 465,3 milhões, a gente retira o caixa, e a gente já fez a conta, chega a 398 milhões, e retira os bitcoins, tira mais 296,9 milhões, nós vemos que esse, com muitas aspas aqui, né, Enterprise Value ajustado é de cerca de 101,1 milhões. A gente pode entender que é isso que você está pagando pelo negócio operacional de Melios, porque o restante do preço você está pagando pelo caixa e pelos bitcoins. O quanto que é isso comparado ao resultado da empresa? Novamente voltando aqui aos resultados, se eu pego o EBITDA dos últimos 12 meses, que termina no terceiro trimestre de 2025, que para varejo sazonalmente não costuma ser o melhor trimestre, o quarto é melhor, tem Black Friday e tem Natal, pegando aqui em termos operacionais. Mas considerando que a gente tem de dado até agora, então a gente tem 94,7 milhões de EBITDA. Fazendo aqui o preço pelo EBITDA, a gente vai ver que a empresa estaria negociando por mais ou menos 1,06 vezes seu EBITDA. Se a gente considera aqui o lucro da empresa nos últimos 12 meses, que foi de 53,3 milhões, ela está negociando levemente abaixo de 2 vezes lucro. E aí por isso que se você perguntar aqui nos comentários, né, e lógico que as pessoas podem opinar livremente, quem é mais interessante caso eu queira comprar aqui no Brasil uma Bitcoin Treasury Company? Orange BTC ou Melios? A resposta é depende. Você quer uma Bitcoin Treasury Company pura, que está com desconto nesse momento? Seria a Orange. Ah não, eu quero comprar o Bitcoin, mas também quero levar um negócio operacional que aparentemente está dando um resultado legal e com essa geração de caixa vai comprar mais Bitcoins ao longo do tempo. Até agora sem nenhum tipo de alavancagem. Não teve emissão de dívida para comprar Bitcoin. Então Melios poderia ser mais interessante. Enfim, aí fica com cada um de vocês essa decisão de qual que mereceria o primeiro ou o segundo lugar. Eu vou deixar os links abaixo aqui de todos os sites que eu mostrei nesse vídeo. E só tem uma última dúvida a ser respondida, que eu deixei aqui pro final, que é por que essas empresas não estão comprando mais Bitcoin agora? Por que a Orange BTC está recomprando ações? Você pode olhar no comunicado que ele postou nessa semana. E a mesma coisa a Melios com esse programa de recompra de ações que eu já mostrei para vocês aqui, que comprou 3.755.000 ações de volta. E no caso de Orange BTC é muito simples, né? Como eles estão negociando abaixo de 1, o melhor negócio que eles podem fazer com o caixa que eles têm para aumentar o número de bitcoins por ação é comprar ação barata para lá na frente vender mais caro quando tiver com um prêmio sobre o Bitcoin, para poder aumentar o número de bitcoins ao longo do tempo. E no caso de Melios, embora o MNAV esteja acima de 1,3 mais ou menos, eles interpretam que o negócio operacional está valendo tão pouco frente ao que deveria valer, que o melhor investimento que eles podem fazer com o caixa deles agora não é comprar Bitcoin, mas sim comprar ações, da mesma maneira que Orange BTC, manter essas ações de tesouraria para provavelmente vender lá na frente depois que elas se apreciarem, visando o mesmo objetivo, aumentar o número de bitcoins por ação. E aí, para ficar de olho se isso realmente está acontecendo, é bom acompanhar essa métrica aqui, que está presente tanto no site de Orange BTC quanto nesse PDF de Melios, né, que é a relação de Bitcoin por ação. Melios está mostrando Bitcoin por 1.000 ações, mas vai dar na mesma, basta pegar esse número e dividir por 1.000. Nós temos hoje 534 satoshis por ação em Melios, e em Orange nós temos 2.292 satoshis por
por ação. De modo que se você quiser saber quantos bitcoins você tem indiretamente ao comprar ações dessa empresa, basta multiplicar a quantidade de ações que você tem pelo número de satoshis. Tem gente que gosta de olhar dessa maneira. Aqueles que têm o objetivo de aumentar o número de bitcoins no seu portfólio, seja comprando diretamente ou indiretamente através de empresas. Da minha parte é isso, espero que tenha gostado do vídeo, que ele tenha esclarecido um pouco mais como funciona esse universo novo e que ele possa ter contribuído para que você se torne um investidor mais completo com o passar do tempo.